Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos retomando aqui o nosso ciclo Kafka. Né? Para quem já vem acompanhando aqui no canal, nós já temos alguns vídeos que nós estamos aí apresentando a figura desse grande escritor da literatura mundial, Franz Kafka, e também iniciando uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a sua grande obra de 1925, O Processo. Né? Essa obra conhecida, talvez uma das mais conhecidas, do Franz Kafka. Então, para esse ciclo Kafka aqui no nosso Prazer em Conhecer LIP, nós já fizemos dois tipos de vídeo. Nós fizemos um primeiro tipo de vídeo, que foi o nosso Vale a Resenha, sobre esse livro aqui, sobre a biografia do Franz Kafka, escrita pelo Gerhard George Lemaire. Então, apresentamos esse livro em dois vídeos, parte 1 e parte 2, onde a gente apresenta o conteúdo dessa biografia, para justamente nos introduzirmos aí, nos aproximarmos da vida do Franz Kafka, para que a gente tivesse uma base sobre a qual a gente pudesse fazer as nossas análises sobre o livro Processo, sobre o que ele produziu enquanto texto para o processo. Então, iniciamos o nosso ciclo Kafka com esses dois vídeos do Vale a Resenha sobre a biografia. E iniciamos, então, uma segunda série de vídeos, um segundo tipo de vídeo, que é o nosso Na Lupa do LIP, que são vídeos mais aprofundados, que a gente pega uma obra e a gente esmiuça essa obra, a gente vai no detalhe dessa obra. Nós já fizemos isso aqui no canal do Prazer em Conhecer LIP com esse livro aqui, O Jovem Torles, de 1906, escrito pelo Robert Musil. Então a gente fez também um Vale a Resenha, apresentando esse livro, seu contexto geral, sua história como um todo, faz um vídeo específico sobre esse livro, e fizemos também o Na Lupa do LIP, aprofundando e detalhando cada aspecto, cada elemento desse texto aqui. Então o que nós estamos fazendo agora, após o Vale a Resenha sobre a biografia do Franz Kafka, nós agora estamos estamos indo para a segunda parte do nosso Na Lupa do LIP sobre o processo de Franz Kafka. Então, a primeira parte desse Na Lupa do LIP abordou o que a gente chama de objeto livro. Então, basicamente, esta edição, qual é a editora, qual é o ano de publicação, o tipo de material, esse desenho da capa que a gente discutiu bastante lá nesse vídeo anterior. E também discutimos bastante o prefácio escrito pelo Torriere Guimarães, que foi o tradutor dessa obra e também um grande escritor, que escreveu esse prefácio abordando aí e jogando luz sobre alguns elementos do livro Processo. Então essa foi a nossa primeira parte do Na Lupa do LIP. Nossa segunda parte do Na Lupa do LIP era justamente entrando nos 3 primeiros capítulos desse livro. O livro é composto, o texto literário é composto por 10 capítulos e mais um apêndice, que é uma cereja no bolo, vamos dizer assim, com capítulos que não foram utilizados, capítulos incompletos, textos que foram riscados pelo Kafka e tirados do texto final, do texto que nós conhecemos. Então a gente vai também analisar com bastante interesse essa parte do apêndice. Mas então temos aí 10 capítulos do texto literário, mais o apêndice, e vamos fazer uma sequência de apresentação e análise dos capítulos, em conjunto de 3 capítulos. Então estamos aqui fazendo capítulo 1, 2 e 3, no próximo domingo 4, 5 e 6, em seguida 7, 8 e 9, no penúltimo o capítulo 10 mais o apêndice, no nosso penúltimo vídeo, e no nosso último vídeo, nosso último domingo, fechando o ano aí para o canal, o nosso último vídeo vai ser publicado no dia 22 de dezembro, será o nosso vídeo 3R. 3R porque vamos abordar o repertório, a ressonância e reflexão sobre o livro O Processo. Lá, nesse vídeo, vamos explicar rapidamente, a gente já falou isso em vídeos anteriores, mas lá explicaremos rapidamente o que significa esses 3 R's, a questão do repertório, da ressonância e da reflexão. Bom, então essa é a nossa pretensão, o nosso plano de voo, vamos dizer assim, desse nosso ciclo Kafka. Pretendíamos fazer um único vídeo para o capítulo 1, 2 e 3. E foi justamente o vídeo que nós colocamos aqui no canal, o último vídeo, só que nós só conseguimos abordar e fizemos aí, já íamos com 1 hora de vídeo,
E a gente até então tínhamos abordado o capítulo 1. Então resolvemos fazer ali a parte 2 do Na Lupa do Lipe, que seria sobre os capítulos 1, 2 e 3. Fizemos então a parte A. Esse é o que nós já colocamos aqui no canal. E essa aqui então é a parte B da parte 2. E aqui vamos abordar os capítulos 2 e 3 para fechar essa parte 2. E no próximo domingo já iniciar aí com os capítulos 4, 5 e 6, certo? Então fechamos aí, colocamos todo mundo na mesma página e podemos entrar agora na apresentação desse capítulo. Então, evidentemente, o Na Lupa do Lipe, por serem vídeos investigativos, vídeos analíticos, obviamente a gente vai descer a detalhes na história. Então, obviamente, teremos aqui uma tonelada de spoilers para quem não gosta de... Né, para quem tem essa questão de não saber a história, não acompanhar a história, apesar de ser uma história clássica, né, uma história de 1925, mas de qualquer forma fica já o aviso de que, evidentemente, iremos detalhar aqui a história ao longo dos capítulos. Né? Então, se você já conhece a história, maravilha. Se você já conhece, já começou a ler e já leu os 3 primeiros capítulos, também não tem nenhum problema. Falaremos deles em detalhes, mas não vamos avançar, né, para os capítulos seguintes. Mas se você não leu nada do livro e não quer saber do livro, não quer conhecer nada sobre o livro, obviamente esse não é o vídeo para você. Esse é um vídeo para quem já tem interesse, ou então para quem não liga para isso. Né? Não tem problema em conhecer uma história antes de se debruçar sobre ela e até, de fato, quem sabe usar esse vídeo aqui como uma forma de apresentação, como uma preparação para aí sim a sua introdução e a sua fruição, que é sempre particular da obra. Ok? Então, feito aí as considerações iniciais, já estamos aqui com o nosso roteiro, já estamos aqui com a nossa água. Podemos aí dar início na apresentação. Esperamos aí no mais tardar em 30, 45 minutos. Apresentamos aqui os 2 capítulos, né? Capítulo 2 e capítulo 3 de O Processo. Então vamos lá. Finalizamos o capítulo 1 justamente com aquele encontro, né? Aquele momento onde está o Joseph K., o nosso protagonista, e a senhorita Bernstein, né? Que mora na mesma habitação ali, né? na mesma pensão, na mesma hospedaria da senhora Grubach, né? O Joseph K. mora num quarto, a senhorita Bernstein mora em outro quarto, e ali eles estão se encontrando, né, por uma série de questões que já estão colocadas lá no vídeo anterior, né, que é o detalhamento do capítulo 1, e o capítulo 1 se encerra com os dois dando um beijo, né, se beijando loucamente ali no quarto do Joseph K. e depois se separando. Então é ali que a gente encerra, e a gente vai dar um salto aqui agora para o capítulo 2, a gente vai ver inclusive esse salto temporal, ele é descrito aqui, se passaram 10 dias, daquele momento ali da detenção do K, do Joseph K. Então agora a gente vai ver né, em que momento nós estamos agora. Qual é o ponto onde a gente vai iniciar esse capítulo 2. Nós iniciamos justamente com o Joseph K. no banco e ele recebendo um telefonema dizendo que deve comparecer ao seu interrogatório, o interrogatório daquele inquérito sobre o qual ele está sendo aí colocado, né, detido, sobre o qual ele está sendo investigado pela justiça, né, que até então ele não sabe do que se trata, não tem nenhuma informação a mais. Mas ele recebe esse comunicado de que ele deve comparecer a um prédio que fica num lugar afastado da cidade, no subúrbio da cidade, onde ele fica, e deve comparecer esse prédio no domingo. No domingo. Aí já tem um elemento já um pouco estranho, né? Ele deve comparecer no domingo, no próximo domingo, né, para prestar o seu depoimento. Nisso que ele está ali, ouvindo essa história, né, e tudo mais, fechando essa questão do interrogatório, ele é interrompido ali, ele é, né, chamado pelo vice-diretor, que quer usar o telefone, né? Ele quer apenas usar o telefone, que o cara está com o telefone na mão, ele quer usar esse telefone. E aí ele pergunta, olha, e aí, como é que você está, Joseph K., né? Tudo bem? E faz um convite para o Joseph K., se ele não gostaria de fazer um passeio de barco com ele, com o vice-diretor, e mais alguns funcionários do banco, inclusive o advogado Rasterer, que nós já ouvimos falar, né, lá no capítulo 1. E esse passeio de barco seria no domingo. O Joseph K., primeiro, ele já vê aquele convite como uma coisa muito importante, né? Até então ele não tinha relações tão próximas com o vice-diretor do banco, e de repente o vice-diretor do banco está convidando ele para um passeio. Isso aí por si só já é uma coisa a ser considerada. E por outro, ele usa uma expressão interessante, ele fala que aquilo é uma humilhação para o vice-diretor. Fazer aquele convite para um funcionário, né, um funcionário simples ali, que ele não tem tanto contato, então seria uma espécie de humilhação do vice-diretor, descer ao nível do Joseph K. para fazer esse convite. E o Joseph K. sabe que ele vai ter uma outra humilhação,
porque aquele simples funcionário vai declinar, vai recusar aquele convite do vice-diretor, porque no próximo domingo ele estará justamente envolvido aí com o interrogatório. Então isso já é um ponto, é onde a gente inicia aí a nossa conversa aqui do segundo capítulo. Uma primeira coisa que já chama atenção é que, como nesse telefonema foi dito o local e o dia, mas não foi dito o horário em que K deveria comparecer, ele associa de que ele deve comparecer às 9 horas, porque às 9 horas é o horário que as coisas funcionam nos dias de expediente. Mas perceba, o interrogatório foi marcado para um domingo e não para um dia normal de semana. Então já temos aí aquelas famosas contradições linguísticas, né? Se fala uma coisa e aquela coisa já não é bem assim, já tem uma contradição, já tem um conflito aí. Então ele diz que vai às 9 horas, né? Apesar de não terem dito o horário para ele, ele acha que é 9 horas, porque 9 horas é a hora que as coisas abrem no dia de expediente. Só que ele vai num dia que não é dia de expediente, num domingo, né? Isso também já é interessante. Bom, ele aí vai, né? Chega-se nesse domingo, ele aí vai partir para o local de interrogatório. E nesse caminho para o local de interrogatório, ele novamente vê aqueles 3 jovens, os 3 jovens funcionários que estavam lá no quarto da senhorita Bernstein, né, que ele já conhece, o Rubensteiner, o Kulik e o Kaminer. Então ele vê esses funcionários de novo, né? Então isso é um elemento também que vai sendo pontuado aqui, porque ele está sempre vendo esses 3 funcionários, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que chamar atenção, tá? Deixa anotadinho ali, porque pode ser que lá na frente tenha uma explicação para essa visão desses 3 funcionários permanentemente. No caminho para esse local do interrogatório, ele tem 3 considerações, né? Primeiro, ele diz que por que ele vai a pé? Por que ele não pega um carro? Né? Por que ele não chama um carro ali de transporte para poder ir para esse lugar tão distante? Ele dá 3 explicações para isso. Primeiro, e essas 3 explicações têm a ver com aquela... A gente está conectando aqui com aquelas explicações dadas lá pelo segundo, né, pelo Willem, pelo segundo guarda, que prendeu o Joseph K., né, que informou que ele estava detido. E ele, para explicar a detenção dele, dá 3 motivos, três elementos. Aí a sua resposta tem 3 partes. E essas 3 partes se referem a o quem, o que e o quando. A gente já viu, quem quer mais detalhes, vai lá no primeiro vídeo e a gente explica direitinho isso lá no primeiro vídeo. Aqui, também nessa explicação de por que o Joseph K. está indo a pé para o seu interrogatório, nós temos novamente 3 partes da resposta. E, novamente, as 3 partes se referem a quem, o que e quando. Vejamos. Os 3 motivos são: ele, primeiro, não queria envolver mais ninguém no seu caso. Não queria que ninguém mais ficasse sabendo do seu caso. Então, isso aí é o quem. Né? Ele não queria que ninguém mais soubesse, outras pessoas não soubessem. Então, nós temos aí a negação do quem. Depois nós temos que ele queria manter sigilo sobre a situação legal em que ele estava envolvido. Então nós temos aí a questão do o quê, né? Também vimos lá que a questão do império da lei é que demarca, que fundamenta o quê, né? Essa ação judicial que ele está sofrendo, né? Essa ação legal que ele está sofrendo. Ele não queria que as pessoas soubessem, ele queria manter sigilo sobre a sua situação legal. Então temos aí a negação do quê, novamente. E por fim, ele disse que ele não queria chegar no horário, porque chegar no horário seria dar muita importância àquele fator ali. Então ele disse que não, ele não queria se apressar para fazer questão de chegar no horário. Porém, e aí volta a questão das contradições, ele corre para chegar no horário. Então ele afirma que ele não quer, ele está indo a pé, porque ele não quer dizer, não vou fazer muito esforço para não dar tanta importância para esses caras, né? Para essa ação que não tem fundamento nenhum. Então ele fala isso por um lado, mas por outro ele está correndo para se apressar para chegar no horário. Então aí nós temos a negação do quando, aquela ideia da paralisia do tempo, né? Do tempo não ter uma previsibilidade, não ter uma coisa tão precisa. Então novamente aqui nós temos essa relação com o tempo também, uma relação conflituosa. Então temos aí 3 partes que se conectam com aquela questão lá de trás. Se essas conexões vão permanecer, se vão ter desdobramentos no texto, nós vamos ver lá na frente. Bom, finalmente ele chega na tal da Rua Július, que é a rua onde está localizada, né, foi dado o endereço para ele poder comparecer. Ele percebe que essa rua é uma rua com muitas casas pobres, né? Então a gente já vê logo que é um ambiente onde você não espera encontrar um tribunal, não espera encontrar, né, um prédio de leis. Né? É uma rua simples, com casas pobres. Pessoas falando nas janelas, né, umas com as outras. Então é uma coisa meio, bem um clima bem, vamos dizer assim, contraditório
com a ideia de um tribunal, de uma casa de justiça, né? Então isso também é um aspecto que vale a pena mencionar. Quando ele identifica o edifício que ele deve prestar o interrogatório, o tal do edifício que foi passado no telefone, ele claramente percebe que se trata de um depósito de mercadorias. Um depósito de mercadorias, que é onde ele deve prestar o depoimento. Então nós temos aí mais um daqueles elementos do onírico, do estranho, daquela coisa que não está casando muito com o que a gente espera. Então, imagine, você vai prestar depoimento numa ação legal, num depósito de mercadorias, bem estranho. Mas, como a gente sempre falou do insólito naturalizado, a gente vê esse estranho e ele segue adiante. Isso não é um elemento que vai fazer com que ele pare. Então, ele segue adiante e vai lá prestar o seu depoimento. Quando ele vai se dirigindo, né, para esse local, para poder prestar o depoimento, ele percebe que além daquele caminho que ele já ia fazer, ele pegou uma escada para poder acessar esse prédio, ele percebe que existem outros caminhos, outras escadas, outros corredores, tem um anexo. Então, temos ali novamente aquele arquétipo, aquela chave interpretativa que nós já chamamos a atenção lá no capítulo 1, que é a chave do labirinto. Então, nós temos aí novamente, né, vários caminhos, várias escadas para lá, para um lado e para o outro. Então, nós temos aí novamente a chave do labirinto. Porém, vamos recordar que tem aquela frase que eu fiz questão de mencionar lá do capítulo 1 e que será utilizada novamente aqui. Então, sempre que esses elementos são repetidos, são marcados ao longo do texto, é bom que a gente preste atenção neles e capte, que a gente extraia, que a gente destaque aquele elemento na sua leitura. Quando você se propõe a fazer aquela que nós chamamos de leitura ativa plena, aquela leitura interativa, aquela leitura que lhe mobiliza, que você interage com o texto. Então, esse é um elemento, né? Você vê aquelas ideias força se repetindo ao longo do texto, marca, faz uma anotação, deixa de lado, porque aquilo vai lhe ajudar a compreender aquele texto lá na frente. Então, é o que nós chamamos de chaves interpretativas. Então, no caso do labirinto, é uma das chaves interpretativas desse texto aqui, porque ele vai aparecendo ao longo do texto. Porém, uma frase que nós vimos lá atrás, dita ali por um dos guardas, a gente colocou que aquela frase seria repetida lá na frente, seria recuperada lá na frente. E, de fato, lá se dizia que a justiça é atraída pelo delito. E aqui, quando o Joseph se vê diante daqueles vários caminhos, ele decide ir pelo caminho inicial, pelo primeiro caminho, pela primeira escada, ele se propôs a subir, se propôs a acessar o prédio. E ele usa exatamente esse mesmo parâmetro, essa mesma frase, para dizer assim, por que é essa escada que eu vou seguir? Porque eu me senti atraído por essa escada e a justiça é atraída pelo delito. Então, de alguma maneira, assim como a gente já tinha visto anteriormente algumas confissões, entre aspas, do cometimento do delito, por exemplo, a questão de voltar para o quarto e comer uma maçã, né, esse símbolo do pecado, aqui, novamente, ele meio que admite isso, dizendo, se a justiça é atraída pelo delito e eu estou querendo subir por essa escada, é porque esta escada é o caminho certo. Então, fica aí também outra dica importante, a gente recuperando aquela frase que foi dita lá pelo guarda. Então, a justiça é atraída pelo delito. Ele usa isso para dizer assim, se eu estou querendo subir por essa escada, é porque meu delito está sendo atraído aí pela justiça, então estou seguindo no caminho certo. Vamos deixar isso aí pontuado. Ele sobe, acessa o prédio, mas ele não sabe onde está a sala onde vai ser a sala do interrogatório, a sala onde está sendo tratada a sua causa. Vê muitos quartos, muitas portas, e ele quer perguntar, bater nessas portas para perguntar onde é que é o interrogatório. Então ele tem uma ideia. Ele diz que, em vez de ele perguntar onde é o interrogatório, ele vai bater na porta e perguntar se ali tem algum carpinteiro de nome Lance. Por que Lance? Lance é o capitão, sobrinho da senhora Grubach, que é a dona da pensão. Nós já falamos do capitão anteriormente, nós não sabemos o seu nome, e aqui ele fala, o nome do capitão é Lance. Então ele diz assim, vou fingir aqui que eu estou procurando um carpinteiro de nome Lance. Quando eu perguntar que a pessoa abrir a porta, eu olho dentro do apartamento e vejo se ali é a sala de interrogatório. Então essa foi a ideia dele. Ele então começa a fazer isso, ele sobe para o prédio, começa a perguntar às pessoas, e começa a perguntar, e as pessoas, algumas, se oferecem até para ajudá-lo. Não sei quem é, mas vou lhe ajudar a procurar aqui, sendo que o carpinteiro Lance não existe. Não existe nenhuma figura, é apenas um subterfúgio, é apenas uma desculpa que ele deu para ir olhando lá dentro das salas. Então as pessoas começam a querer ajudar, e um vem, não, eu vou com você, a gente vai
a gente vai procurando, ele começa a ficar chateado com aquilo, com aquelas pessoas ali, né, de alguma maneira importunando ele, apesar de que ele criou aquela situação, mas ele se sente incomodado, ele desiste. Ele está no 5º andar do prédio, desiste e desce para a portaria. Só que ele se arrepende de ter desistido. Ele diz, não, vou tentar novamente. Então ele vai de novo para o 5º andar, toca de novo na primeira porta que ele vê e pergunta, aqui fica o carpinteiro Lance? E ele vê uma lavadeira, uma mulher que está lavando roupa, que diz, chega à frente, pode vir, entre. Como quem diz, é aqui mesmo, você está no lugar certo. Ele aí entra, procura, peraí, então tem um carpinteiro Lance? Ela indica uma porta, vá por ali, siga. Estão procurando carpinteiro Lance? Não, pode seguir, siga ali. Então, já temos novamente uma coisa bem estranha aqui, né? A mulher está dando essa certeza toda de uma coisa que a gente sabe que é inventada na cabeça dele, né? O carpinteiro Lance não existe. Mas, de qualquer forma, ela diz, não, tudo bem, você está no caminho certo. Entre por aquela porta. Quando ele abre a porta, ele vê uma multidão, várias pessoas ali, dentro daquele quarto. E aí, um garoto pega ele pelo braço e vai conduzindo ele por essa sala. E vai conduzindo até uma mesa, e ele vê que no meio dessa multidão tem ali pessoas, né, de um lado, pessoas do outro, como se fossem dois partidos, né, duas torcidas diferentes, né, uma torcida da direita, uma torcida da esquerda, meio que estão com uma certa animosidade, todo mundo meio que vestido de preto, é uma coisa que chama a atenção dele, todo mundo, a maioria, vestido ali de preto, com essa divisão desses dois times, esses dois partidos, entre aspas. Ele vai sendo conduzido por esse menino até chegar numa mesa, e nessa mesa tem um senhor baixinho, né, na ponta da mesa, e o narrador se refere àquele senhor baixinho como sendo o juiz de instrução. O juiz de instrução ali daquela sessão de tribunal. Então, de fato, ele chegou na sessão de tribunal onde deveria ser ouvido. E, efetivamente, esse baixinho, esse juiz de instrução, diz a ele, o senhor está 1 hora e 5 minutos atrasado. Então, de fato, naquele contexto tão louco, naquele contexto tão fora do comum, ele é recepcionado dentro de uma sessão de tribunal por um juiz de instrução que ainda o repreende. O senhor está 1 hora e tanto atrasado. Mas então, de fato, nós temos a situação está posta. Ele, de fato, está ali para ser interrogado. Então, o que acontece depois? Ele vai ser chamado o juiz de instrução, então vai, né, ser apresentado. Temos aí, somos apresentados ao juiz de instrução que está cuidando do caso do Joseph K. E ele aí indica para o Joseph K. e diz assim, não, então vamos lhe caracterizar. Você é o pintor de pincel gordo. Você é o pintor de pincel gordo. O Joseph K., obviamente, assim, do que é que você está falando? Eu não sou pintor de pincel gordo nenhum, eu sou procurador de um banco. Ele aí já vê o erro, né? Já começa a perceber o erro, o caos, a falência de lógica daquela situação ali. Então ele já fica meio, né? Essa confusão de identidades já mostra que o inquérito não é sério. Ele já começa a duvidar ele já começa a achar que é inconsistente, né? Começa a duvidar do próprio inquérito, que ele sempre teve essa dúvida, né? Desde o capítulo 1, a gente via que ele tinha ali uma situação, ele achava que aquela coisa estava meio estranha. E essa estranheza, ela vai cada vez mais se revelando, de fato, como se revelou aqui. Ele aí começa a tentar argumentar sobre a inconsistência daquele caso, e ele se irrita, porque ele está meio que falando para o juiz, mas falando um pouco para a plateia também, querendo os aplausos da plateia, a atenção da plateia. E quando ele está falando, ele fica chateado porque a plateia se desloca, se desvia seu olhar para a lavadeira que entrou na sala da sessão. Ela entra na sala da sessão e chama a atenção. Todos os homens, né, todo mundo que está ali, de repente olha para ela e ele fica irritado que ele deixou de ser o foco de atenção. Mas, de qualquer forma, ele retoma ali aquela situação e ele começa a mudar um pouco a sua percepção, a forma como ele lida com aquele problema, aquela ação dele. No início, ele se via como uma vítima de um processo equivocado, de um processo errado, né? E queria se livrar daquilo, queria, né, mostrar que aquilo não tinha nada a ver, que aquilo não tinha base real para estar ali acontecendo. Mas cada vez mais a atitude dele vai mudando, ele vai começando a ver aquilo como sendo uma ação, vamos dizer assim, um papel social, uma causa política dele. Então não se trata mais da causa contra Joseph K. Cada vez mais é a causa contra aqueles que são oprimidos pela justiça, que são submetidos a leis injustas,
Então aquela situação que era pessoal acaba indo para um lado mais político. Ele vai tendo uma postura mais de, não, eu estou aqui não por mim, eu estou aqui pelas pessoas que estão submetidas a essas leis totalmente equivocadas. Então ele começa a ter uma postura de quase que uma luta política e não mais uma questão pessoal. Então essa é uma mudança também importante na abordagem, no posicionamento do Joseph K. dentro da história. Então, seguindo adiante, é informado então que ele tem esses 10 dias, né, que se passaram 10 dias desde que houve a detenção. Então temos aqui uma marcação de tempo importante. E ele ele começa a perceber alguns detalhes ali naquele momento, daquele caos que está acontecendo ali, que o juiz está falando com ele, que entra a lavadeira, que ele está tentando se defender, que ele está dizendo que ele está sofrendo ali uma injustiça. Mas tem um momento que o juiz, esse juiz de instrução, meio que faz um sinal para alguém que está na plateia. E ele se revolta com isso. Não, a justiça tem que falar abertamente. Não tem que falar por sinais. Fale, o que você tem que falar, fale claro, fale para todos. Então esse é um outro momento que ele se irrita. Né? Ele já tinha se irritado com a mulher que entrou ali, que chamou a atenção das pessoas, e se irrita novamente com um juiz de instrução quando ele tenta fazer um sinal, vamos dizer assim, um sinal meio escondido para alguém da plateia. E ele começa a ver que todo mundo ali, tanto o juiz quanto a plateia, fazem parte de um mesmo esquema. E cada vez mais ele vai assumindo uma postura de que ele não está lutando contra pessoas, mas ele está lutando contra um sistema, uma organização que vai do simples guarda até o juiz de instrução. Então, como eu digo, é interessante a gente observar essa passagem da postura dele de alguém que se vê como vítima de uma injustiça pessoal e cada vez mais como alguém que se contrapõe e se propõe a se contrapor a um sistema como um todo. Né? Isso vai aparecer algumas vezes ainda adiante. Então, o juiz aí disse que vai proferir a sua decisão. Né? Diante do que foi dito ali, diante do que foi colocado, naquela situação toda, ele vai proferir sua decisão. Mas aí acontece uma seguinte situação. Ele, nesse momento que o juiz está dando a decisão e que o Kafka está se defendendo, que o Kafka, como eu disse, isso vai acontecer algumas vezes, que o Joseph K. está se defendendo, houve-se um barulho de grito, de uma confusão, de uma disputa. E quando se observa, um homem está atacando justamente a lavadeira, aquela mulher que entrou no salão. Então ele fica irritadíssimo com aquilo. Novamente o seu discurso, o seu belo discurso ali contra as injustiças, está sendo desviada a atenção por conta dessa situação, desse casal ali que está se agarrando, se engalfiando. Então ele se propõe a tirar o casal da sala. Ele vai naquela direção, mas a própria multidão impede que ele chegue até o casal, impede que ele faça alguma ação efetiva. E nesse momento que a multidão começa a se colocar diante dele, inclusive esses dois partidos começam a se misturar, né? Então ele também coloca isso, que aquela divisão era apenas uma divisão meramente para inglês ver, que não tinha divisão nenhuma, está todo mundo macumunado, está todo mundo dentro do mesmo esquemão, vamos dizer assim. Ele começa a ver aquilo como meio que uma teoria da conspiração, né? Todo mundo está junto contra ele, né? Tem um sistema, né, gigantesco, poderosíssimo contra ele como um simples cidadão. Então esses elementos começam a ficar cada vez mais claros para ele. E um dos elementos que marcam isso é que ele observa que todo mundo ali, tanto os membros da plateia quanto o próprio juiz de instrução, trazem uma insígnia na roupa, um símbolo na roupa. Então, se todos trazem o mesmo símbolo, todos fazem parte da mesma organização. Então, isso reforça aquela ideia que ele está tendo de teoria da conspiração. Né? Então, ele percebe que todo mundo está meio no mesmo esquema ali. Então, diante dessa confusão, desse ataque que essa mulher sofre, desse momento que o discurso dele, que ele fazia contra aquela organização poderosíssima, ele também perde ali o foco, né, diante daquela situação, ele aí se dirige à saída. Ele vai sair da sessão. E antes de sair, o juiz de instrução ainda diz uma coisa para ele. Diz assim, olha, você perdeu a chance de obter alguma vantagem no seu interrogatório. Você está abrindo mão de ser interrogado, você está abrindo mão de se defender devidamente, indo embora desse jeito. Ele, independente desse apelo do juiz, vai embora. E aqui terminamos o nosso capítulo 2. Fechamos o capítulo 2. Com essas situações todas, ele conhecendo a sessão, ele estando diante do juiz de instrução do seu caso, e conhecendo também essa lavadeira que vai voltar a aparecer aqui. Então vamos lá para o capítulo 3, né? O último capítulo dessa parte 2 aqui do nosso Na Lupa do Lípio.
O capítulo 3 tem o seguinte título. Normalmente os títulos são importantes, são esses sumários, né, das coisas importantes que acontecerão no capítulo. O capítulo 3 tem o seguinte título: Na sala de sessões vazia, o estudante, as secretárias. Então temos 3 elementos aqui que, de acordo com essa ideia de cada título desse capítulo ser um sumário do que vai acontecer, 3 elementos importantes que vão aparecer nesse capítulo. Bom, primeiro o capítulo começa informando que não houve comunicação, nova comunicação do tribunal para Joseph K. Né? Da mesma forma que da primeira vez eles tinham ligado para o banco para informar do interrogatório, eles não ligaram mais. Então, como eles não ligaram mais, o próprio Joseph K. entende que deve retornar no outro domingo, no mesmo horário, às 9 horas. Então ele faz exatamente isso. Volta para lá, chega no edifício, e o que é diferente aqui? Aqui tem um ponto importante. Como nós vimos, havia ali, na entrada dele, no acesso dele ao prédio, ele se deparou com aquelas várias entradas, com várias portas, com várias escadas, e ali nós tínhamos o símbolo do labirinto, a chave interpretativa do labirinto. Dessa vez, como ele já foi a primeira vez para a sala de sessões, então ele já sabia o caminho. Ele chegou lá, já sabia qual era a escada que ia subir, qual era a porta que ele ia entrar. Quando ele entra na porta, o que acontece? Chega ali naquele lugar, a lavadeira informa: a sessão, hoje não tem sessão. Hoje é domingo, hoje não tem sessão. Então percebam, o arquétipo do labirinto não está mais ali, porque agora ele já sabe o caminho. Só que o objetivo dele, que era chegar na sessão e ser novamente ouvido, foi frustrado. Então a frustração do arquétipo do labirinto ecoa a frustração do seu objetivo. Então o arquétipo do labirinto, esse símbolo do labirinto, o labirinto como chave interpretativa, continua firme, continua forte, porque na sua ausência, o resultado esperado por ele também não foi encontrado. Então significa que o labirinto continua sendo um elemento estruturante dessa história. Quando ele não está presente, as coisas não se dão como o nosso protagonista Joseph K. gostaria. Foi exatamente o que aconteceu. Ele encontrou a sala vazia. E ele viu que nessa sala vazia, ele encontrou a lavadeira disse que estava vazia. Ele disse: poxa, que é isso? Está vazio, não tem ninguém. E abre a porta, vê que não tem ninguém, de fato. E tem alguns livros sobre uma mesa. E ele pergunta à lavadeira se ele pode ver os livros, pelo menos, já que ele já está ali, né, meio que para a viagem dele não ser uma viagem perdida. Ele disse: não, então eu queria pelo menos dar uma olhada nos livros, né? Os livros jurídicos que estão ali, são os livros do juiz de instrução, devem ser livros importantes para a minha causa. E a lavadeira diz assim: não é permitido. Os livros são do juiz. Então ela disse que não é permitido esse acesso dele aos livros. Essa não permissão de acesso aos livros faz com que ele chegue numa conclusão que é meio que o resumo da ópera, meio que a síntese da obra como um todo. Ele não diz essas palavras, mas eu resumi aqui da seguinte forma, que diz assim, como se ele estivesse imaginando essa situação. Né? Ele fica indignado com o fato de não ser permitido a ele acessar, né, ter a possibilidade de ler, de ter acesso aos livros que estão ali fundamentando a decisão do juiz de instrução. E a gente pode resumir isso, ele de alguma maneira resume não com essas palavras, mas a gente pode resumir isso com a seguinte frase: não basta condenar o inocente, mas fazê-lo sob o signo da ignorância. Então o inocente não pode nem saber porque está sendo condenado. A gente pode lembrar aqui, resgatar a frase que ele disse lá no capítulo 1, que ele fala que como é que ele é inocente, mas não conhece a lei, né, pela qual está sendo preso, então ele é inocente. E ao qual o guarda responde: ora, como é que você pode ser inocente se você não conhece a lei? Né? É inocente quem não descumpre a lei. Se você não conhece a lei, como é que você sabe que você não está descumprindo? Então essa contradição. Né? Então aqui novamente volta a aparecer essa ideia de que não basta condenar o inocente, mas fazê-lo sob o signo da ignorância. A mulher, então, a lavadeira, vendo que ali não vai dar nada, que ele realmente está, não tem muito o que fazer ali, ela pergunta se ele quer deixar algum recado para o juiz de instrução, porque o seu marido é porteiro do tribunal. E ele fica indignado aqui, ele fica surpreso. Poxa, essa mulher estava se agarrando outro dia, né? No dia que ele veio na instrução, ele estava se agarrando com outro homem dentro da sala de sessão, da sessão do interrogatório, e agora ela me diz que ela me diz que ela é casada, então ele fica assim meio surpreso, ela percebe que ele está surpreso, e ela aí conta, né, o que aconteceu. Porque ela diz assim: mas você ficou surpreso assim porque você viu aquela cena, né, de um homem me agarrando, mas aquele homem me assedia, aquele homem está me perseguindo há muito tempo. E ele é um estudante, ele chama-se Bertoldi, ele é um estudante de direito, e ninguém consegue fazer nada contra ele,
Porque como estudante de direito, provavelmente no futuro, ele virá a ser juiz de instrução e ninguém quer tê-lo como inimigo. Então perceba a complexidade da situação. E aqui aparece o tal do estudante. O estudante lá, nosso título aqui do capítulo 3. Né? Então a sala de sessão vazia, já apareceu. Aparece o estudante e temos ainda a secretária. As secretárias vão aparecer mais lá na frente. Mas continuamos aqui. Então ela fala que esse Berthold, esse estudante, vem perseguindo essa mulher. Né? E por isso que quando ela foi agarrada naquele momento, ela não foi agarrada pelo... Ela não estava fazendo aquele inconsenso, né? Não estava de acordo, não era da vontade dela. Mas era contra a vontade porque ela estava sendo perseguida, ela estava sendo assediada por esse Berthold, por esse estudante, contra o qual ninguém pode fazer nada, porque ele um dia será um grande juiz de instrução, será um homem muito poderoso, então ninguém quer tê-lo como inimigo. E, inclusive, quando ela fala isso, ela dá a entender que talvez o Joseph K., por ser alguém de fora do sistema, ela pergunta, você veio fazer reforma no sistema? Você veio, de repente, né, nos livrar dessa situação de submissão? E ela até vai além, para estimular o Joseph K. a tomar o lado deles, né, assumir a defesa deles, ela toca em seu corpo. Novamente, outra chave interpretativa importante aqui no nosso texto, o toque corporal. A gente já viu isso lá no vídeo anterior, quanto isso é importante para esse texto aqui. Novamente nós temos isso, ela aí segura na mão do K, segura na mão de Joseph K, meio que para, olha, você vai nos proteger, você vai, né, nos salvar desse sistema, e segura na mão dele. Então isso já é um toque corporal novamente aparecendo aqui com destaque. Ele de imediato disse que não tem nenhuma pretensão de fazer reforma nenhuma no sistema, né? Mas que ele sim, se ele pudesse, ele ajudaria ela. Não somente pelo amor ao próximo que ele tem, pelo seu sentimento moral, mas porque aquela mulher pode ajudá-lo. Aí ela fica assim, mas como? Né? Como eu, tão simples, uma simples lavadeira, como eu posso lhe ajudar? Ele aí diz, você pode me dar acesso aos livros do juiz. E aí o que é que ela fala? Sendo que ela, há poucos instantes atrás, disse que não era permitido o acesso aos livros. Ela disse, claro, pode pegar os livros. Novamente, aquele elemento que vem sempre sendo marcado aqui, a contradição linguística. Fala uma coisa, pouco depois, fala outra completamente diferente. Então, temos aqui novamente a contradição linguística, é dizendo, não, claro que você pode pegar os livros, sendo que há poucos segundos atrás, ela disse que ele não poderia pegar. Então, esses elementos, e aí eu fiz questão de escrever aqui, a gente juntando esses vários elementos, a contradição linguística, as frestas oníricas que a gente tinha visto antes, né? Esses elementos todos de desconforto, eles vão gerar o que a gente está chamando aqui de lógica da vertigem, que estrutura, de modo geral, não só a obra do processo, como a obra do Kafka como um todo. A gente vai voltar a isso ao longo desses nossos estudos aqui. Mas eu fiz questão de mencionar aqui, vou ler para vocês. Pelas sucessivas contradições linguísticas, pelas frestas oníricas, pelo insólito naturalizado, pelo arquétipo do labirinto, eu cheguei à conclusão de que todos esses elementos compõem uma matriz única, que resolvi chamar de lógica de vertigem, lógica da vertigem, cujo propósito é não deixar o leitor encontrar um ponto de equilíbrio sobre o qual ele possa apaziguar o espírito para poder entender a história. Então, Kafka não quer apaziguar o espírito, ele quer transtorná-lo para transformá-lo. Então, essa é a ideia, né? Kafka quer lhe chacoalhar, ele quer mexer com você. Ele, enquanto autor, ele quer mexer com o seu leitor, ele quer fazer com que aquele leitor fique desconfortável com aquele texto. Aquele desconforto vai permitir com que ele se mobilize mais por aquele texto e reflita mais sobre aquele texto. Então, achei muito interessante como a gente pode, né, tentar caracterizar, e eu vou fazer esse esforço aqui, de tentar caracterizar, tentar dar uma marca única, um pilar único para essa forma de escrita do Kafka, que é essa abordagem, que é o que eu estou chamando aqui de lógica da vertigem. Então, seguindo adiante, ele vai, então, né, com a permissão dessa lavadeira, ele vai pegar os tais livros jurídicos, né, esses livros que pertencem ao juiz de instrução, esses livros que devem estar cheios de segredos, cheios dos enigmas da lei, cheios dos fundamentos da lei. E aí acontece uma das cenas mais icônicas do processo, uma cena que é sempre muito citada por quem menciona o processo.
quando ele olha os livros, o que é que ele encontra? Qual o conteúdo que ele encontra ali? Grandes ensinamentos, grandes princípios morais, grandes fundamentos constitucionais? Nada disso. Encontra desenhos indecentes, desenhos pornográficos, muito mal feitos, ali colocados naquele livro. Então é um contraste total, né? É a inversão completa das expectativas que ele tinha em relação àqueles livros. Então esse é sempre uma cena muito lembrada, né, quando se refere ao processo, né? Que ele, quando vai procurar, quando vai se deparar com os livros que teoricamente explicariam de alguma maneira toda aquela situação legal em que ele está metido, que ele não consegue explicar, o que ele encontra? Desenhos pornográficos, desenhos indecentes. Então, essa contradição também é um dos pontos altos aqui dessa grande obra, O Processo. Então, ela novamente, essa mulher, essa lavadeira, novamente volta a se aproximar de Kafka, volta a se aproximar do Joseph K., e insinuando, elogiando seus olhos, né, fazendo elogios a ele, e ele de imediato ele desconfia desses elogios. Ele não se sente confortável com esses elogios, de maneira alguma. Ele sente que essa mulher, ela meio que faz parte da organização, né? Aqueles pensamentos paranoicos que ele está tendo, né? De que existe uma grande organização contra ele, todos estão macomunados, todos estão unidos contra eles, usam a mesma insígnia, como a gente falou lá atrás, então todos estão juntos contra ele. Então ele começa a ver aquela abordagem da mulher, mas de uma maneira muito precavida. Mas ele não nega que ele se afeiçoou da mulher, que ele de alguma maneira ele tem uma certa queda por essa mulher. E uma outra, mas ele tem reconhece que tem essa queda, mas continua dizendo: essa mulher faz parte da organização que eu devo combater. Então volta a frisar, não se trata mais de uma questão individual, de uma ação individual, de um ataque individual à pessoa do Joseph K. Mas ele se vê cada vez mais movendo esforços contra uma grande organização que busca submeter os demais, submeter os outros. Como ele fala lá com Constituição, eu não estou lutando por mim, eu estou lutando por todas as pessoas que estão sendo submetidas ao jugo desse império da lei, né, ilegítimo, esse império da lei ditatorial. Então ele se coloca dessa mesma forma. Ela vê aquela mulher como parte daquela organização que ele quer combater, então ele não pode se aproximar dela. Então se torna cada vez mais uma causa política. E ele, inclusive, para reforçar ainda mais esse aspecto, né, esse afastamento dessa mulher, que tenta seduzi-lo ali, que tenta enredá-lo ali com carinhos, com elogios aos seus olhos, ele ainda faz questão de, para afastá-la ainda mais, dizer assim: não, você é parte daquela organização, é capaz de você preferir o estudante Bertoldi ao seu próprio marido. Ele ainda faz essa acusação. Ela aí, de imediato, nega, né? Ele faz um outro elemento importante, ela quando nega essa situação, né, de que não, de forma alguma, ela não tem preferência, ela está sofrendo ameaças por aquela questão do estudante. Ela não pode resistir ao estudante. Mas ele também faz uma outra ponderação importante. E aí, como se meio que usasse aquela mulher como uma emissária, já que ela faz parte da mesma organização, já que ela faz parte do sistema ali, do sistema que quer oprimi-lo, ele vai usar aquela mulher como emissária de uma mensagem para os tais guardas e os tais representantes desse sistema opressor. Ele diz que eles podem querer estender o processo, né? Existe um entendimento ali, um pensamento nessa parte. Será que esses guardas, mesmo sabendo que o seu processo não tem nenhuma base legal, eles não estão estendendo esse processo a mais para lá na frente pedir suborno a ele? Ou seja, uma coisa que a gente costuma dizer no Brasil aqui, eles não estão criando dificuldade para lá na frente oferecer, vender facilidade? Então, um pouco isso que achei interessante essa frase, como ela foi colocada no texto, porque me lembrou esse dito que se coloca aqui, né? Criar dificuldade para vender facilidade. Então, dessa forma, será que eles estão estendendo esse processo para lá na frente tentarem me subornar? E aí ele usa a mulher como intermediária, já que ele vê a mulher como parte do sistema. Diga que não vou suborná-los. Diga que isso não vai acontecer. Não vai haver suborno da parte do Joseph K. Uma outra coisa que essa mulher diz para ele e que chama a atenção dele é que ela fala que o juiz de instrução, não só o estudante Bertoldi, mas o juiz de instrução também tem interesse nela. Inclusive, já mandou pelo estudante um presente para ela. Que presente foi esse? Um par de meias de seda. Perceba que lá no capítulo 1, nós vimos a senhora Grubach
costurando meias. Né? Eu fiz questão de frisar que essas meias voltariam a aparecer como voltaram aqui. As meias de seda que a lavadeira recebe do juiz de instrução, mostrando que o juiz de instrução, teoricamente, teria interesse sobre ela. E nessa, novamente, como um ato de sedução, ela levanta as saias para mostrar as tais meias, como novamente uma forma de tentar enredar ali o Joseph K. Só que ela fala também que eles estão sendo vigiados, naquele momento eles estão sendo vigiados. Então perceba novamente outra chave interpretativa que volta aqui, a observação furtiva. Né? Ela sabe que elas estão sendo vigiadas, mas ele não sabia, até ela falar com ele. E quando ele fala com ele, ela aponta e ele vê de fato que está lá o estudante Bertoldi. Está vendo os dois e ele faz um movimento, uma indicação para a mulher vir em direção a ele. E ele aí fala assim, não faça isso, ele tenta até segurar. Né? Na verdade ela sai e ela pega na mão dele e ele tenta segurar a mão dela. E ela vai, né, se afasta, puxa a mão e vai em direção do estudante. E ele percebe que nesse desejo de tocar a mão dessa mulher, novamente ele frisa. Ele tem uma afeição, ele tem um desejo de possuir essa mulher. E esse desejo se torna ainda mais potencializado pelo fato de que se o juiz de instrução, que é o seu inimigo, quer aquela mulher, possuir aquela mulher é uma forma uma arma, é uma forma de agredir, é uma forma de se vingar, é uma forma de atacar de alguma forma o juiz de instrução. Então ele fica ainda mais interessado por ela. O diálogo entre os dois ali, o Bertoldi e a lavadeira, né, ela vai então em direção ao estudante Bertoldi, eles ficam num diálogo, esse diálogo fica demorando, e o Joseph K. fica observando esse diálogo. Ele acontece sob a vista do Joseph K. Então temos aí novamente a ideia da observação. Os dois conversando e ele, de maneira furtiva, observando. E essa conversa vai demorando e o próprio Joseph K. começa a fazer sinal para os dois também. Olha, demorando, né? Que papo é esse? Vamos, né? Ela estava conversando comigo aqui, de repente você chamou e ela não volta. E o estudante vira para ele e diz assim, não, você pode ir embora. Aqui não vai ter sessão hoje. O que é que você ainda está fazendo aqui? E ele fala, diz, eu vou embora, mas ela vem comigo. E os dois começam a discutir, e a própria mulher é que tem a iniciativa de dizer assim, não, para com isso. Ele está me levando, ele vai me levar para ver o juiz de instrução. Então não adianta resistir. Eu vou com ele. Então eu vou com ele, essa submissão dela, para ele é um grande golpe também. Né? Ele se sente atingido e diz, não, então vá, assim, né? Se coloca até de uma forma como se estivesse recebendo um tapa, vamos dizer assim. E ele deixa os dois irem e ele vê aquela saída dela com o Bertoldi como sendo a primeira derrota dele para o sistema. Né? Então já perceba como essa construção desse inimigo, né, desse inimigo gigantesco do outro lado, vai gerando nele essa sensação de um grande combate. Ele vê a saída da lavadeira com o Bertoldi como sendo a sua primeira grande derrota para o sistema. Ele, inclusive, chega a pensar até numa atitude drástica, né, de matar, de estrangular o estudante, mas ele é detido aí por essa atitude dela de sair. E uma coisa que o choca bastante, né, vamos dizer assim, o agride ainda mais, é o fato de ele estar sendo derrotado por uma criatura tão medíocre quanto o estudante. Ele vê o estudante como uma figura raquítica, né, uma figura menor. Inclusive, ele faz uma seguinte consideração. Ele diz que uma figura como essa, que está, de alguma maneira, vencendo a ele, vencendo a Joseph K., é uma figura tão sem prestígio, tão mísera, que se ajoelharia aos pés de Elsa. Elsa, a prostituta que ele costuma frequentar. E ele até diz assim, que se tiver oportunidade, ele vai levar o estudante ao quarto da Elsa. Então vamos ver o que é que isso vai dar lá na frente. Ele já joga essa pista aqui, de que ele se promete, ele faz uma promessa para si mesmo, de que ele, se tiver oportunidade, levará o estudante ao quarto da Elsa. Vamos ver se isso lá na frente do romance vai acabar acontecendo também. Então, quando eles estão subindo, eles vão subir aí para uma chamada água furtada. Né? Uma água furtada seria tipo uma espécie de sótão, né? uma área nos telhados das casas. Ele começa a ir para essa área furtada aqui, ele assim, peraí, isso não faz sentido nenhum. Né? Ela não disse que ele ia levá-la para ver o juiz de instrução. Evidentemente, o juiz de instrução
não atende, não vai atender numa sala numa água furtada, num sótão de uma casa. Só que ele vê num cantinho ali, num cartãozinho ali perto da escada, a seguinte frase: entrada para as secretarias do tribunal. Olha lá o nome do título, as secretarias do tribunal. Então voltamos aí ao terceiro elemento do título do capítulo 3. E ele vê aquilo, né, com uma certa naturalidade, imagine. Né? Então, de fato, ela está sendo levada para o sótão da casa e que obviamente que não faz sentido nenhum o juiz estar ali atendendo no sótão da casa, mas ele vê esse cartãozinho dizendo isso na entrada da secretaria do tribunal é suficiente para ele acreditar naquela situação. Então, como é que essa situação tão estranha é de imediato naturalizada? Por um detalhe importante. Para ele, foi muito agradável, foi muito... foi uma sensação de felicidade perceber que o tribunal é tão miserável a ponto de que o lugar, a sala dos tribunais é um sótão de uma casa. Então imagine as condições desse tribunal, como esse tribunal é pobre, como esse tribunal ele é precário em seus recursos. E ele está falando isso em comparação com a própria sala dele no banco. Ele, como procurador do banco, tem uma sala ampla no banco, enquanto que o juiz de instrução que vai julgá-lo atende num porão, né? Num sótão de uma casa. Então isso deixa ele já... É uma situação estranha, mas por outro lado, essa estranheza reflete como uma coisa boa para ele. Né? Imagina, ele vai se defender contra alguém que não tem posses, contra alguém que não tem recursos para fazer para atacá-lo. Né? Então ele está até se colocando numa posição de superioridade em relação a esse tribunal. Nesse momento que ele está ali, né, na escada, olhando aquela situação, né, chegando a essa conclusão, quem aparece? O porteiro, o marido da lavadeira. E aí pergunta, né? Poxa, onde é que está a minha esposa? Onde é que está a minha esposa? E ele fala, a sua esposa foi com o estudante Bertoldi, seguiu com o estudante Bertoldi. E ele fala assim, poxa, né, isso está sempre acontecendo, né, isso já aconteceu várias vezes. E ele pergunta, o Joseph K. pergunta ao porteiro, ô meu amigo, você não acha que de alguma maneira, né, se isso acontece tanto assim, se isso é com tanta frequência, será que sua mulher também não está dando, né, não está dando a entender que ela quer essa situação, que a situação está sendo agradável para ela? Então ele já coloca essa pulga atrás da orelha do porteiro. Mas ele dá a mesma explicação que a mulher já tinha dado, que na verdade eles não fazem nada porque o estudante vai ser uma pessoa poderosa no futuro. Então eles não querem se indispor com ele, não querem criar uma inimizade com ele. Então por isso que eles não se protegem, né? Não resistem a essas ações, a essas submissões que estão sendo colocados. Então é a mesma explicação que a mulher já tinha dado. Mas ele de qualquer forma fica com essa situação aí. Mas aí o porteiro convida o Joseph K. para acompanhar. Então, você quer seguir até as secretarias do tribunal? Eu lhe acompanho, eu vou com você. E eles fazem isso, eles vão seguindo nessas escadarias, né, para chegar nessa água furtada. E chegando lá, ele vê várias pessoas. E aí tem uma outra contradição linguística. Essas pessoas estão vestidas de modo modesto, vestidas de modo simples. Portanto, fazem parte da alta sociedade. Novamente, uma contradição, né? Duas coisas que não se encaixam. Estão vestidas de modo simples e por isso são da alta sociedade. Mais uma estranheza que está aí sendo colocada, mais uma contradição. E eles ficam inclusive agachados por conta da altura ali, né? O sótão é baixinho, então é um lugar desconfortável, é um lugar estranho. O Kai, diante dessa situação complicada, estranha ali, ele disse, pera, deixa eu entender melhor o que é essa situação aqui. Pergunta a uma das pessoas que está ali, o que é que eles estão fazendo ali. E aí um dos senhores que está ali, inclusive é um senhor que, segundo se coloca no texto, é alguém que parece ser uma pessoa importante fora do tribunal, mas ali está numa condição também de submissão. Então ele tem até dificuldade de falar quando o cara pergunta para ele, né, o que é que o senhor está fazendo aqui? O que é que o senhor está esperando aqui? O porteiro aí ajuda o cara a se acalmar, esse senhor a se acalmar, e ele responde que ele fez um documento, ele escreveu um documento de defesa da sua causa e está esperando o veredito desse documento. E aí existe uma discussão de por que ele fez um documento, né? Seria preciso fazer um documento escrito? Será que o K deveria fazer um documento escrito para o seu caso, para usar como defesa para o seu caso? E ele aí não responde, e o K fica irritado porque ele acha que será que o senhor acha que eu estou mentindo? Você acha que eu não tenho uma causa aqui para me defender? E ele pega no braço desse homem. No que ele pega no braço desse homem, novamente, o toque corporal
chave interpretativa que volta sempre a se repetir aqui. Quando ele toca no braço desse homem, esse homem aí dá um grito desesperado. Grita desesperadamente, aparece um guarda, aquela confusão. E nessa situação toda, aparece uma senhora, aparece uma secretária. Né? Diante dessa situação, aparece uma secretária. Aqui, né? Exatamente. Isso. Aparece essa secretária diante daquele grito, né? Daquele guarda aparecendo, aquele, o que é que está acontecendo? Uma secretária abre a porta, uma das secretárias abre aquelas portas várias que estão ali no corredor e pergunta o que está acontecendo. Né? O que é que está acontecendo? O que é que está vendo aqui? O que é que o senhor precisa? O que é que o senhor quer? Dirige essa pergunta para o Joseph K., né? Já que ele meio que está no centro daquela confusão ali. E ele disse que ele não pode expressar o que ele quer, na verdade. Porque o que ele queria, na verdade, era saber se o interior do sistema, se o interior da organização, daquele tribunal, era tão sórdido quanto seu exterior. E ele constata essa similitude, constata essa semelhança. Né? Aquela organização ela é tão ignóbil, ela é tão abjeta, tanto fora quanto dentro. Ele constata essa informação, mas ele não fala isso para a mulher. Ele fica numa atitude, ele fica numa situação assim estranha, e tanto a mulher quanto o porteiro ficam olhando para ele, como se ele estivesse até passando mal, que estivesse até sofrendo uma metamorfose. Achei muito interessante, muito significativo ele ter usado essa expressão metamorfose nesse contexto, de mostrar esse momento ali que ele está conturbado com aquilo, naquela situação, tenso, e ele usa essa expressão. Parece que ele estava sofrendo uma metamorfose, o que chama a atenção tanto da secretária quanto do porteiro. E aí ela vê que ele está naquela situação, né, e ela tem a atitude, a secretária, de puxar uma cadeira, porque parece que ele está passando mal. E aí chama até uma pessoa, um senhor que está dentro da sala que ela está, de onde ela saiu, para dizer, olha, esse senhor está passando mal, o que está acontecendo? E ela diz que provavelmente está passando mal por causa da atmosfera do ambiente, que é uma atmosfera muito pesada, muito densa, e que as pessoas que vão ali pela primeira vez se sentem mal por conta da atmosfera, mas que logo, na segunda ou terceira vez, elas se acostumam. Então, de alguma maneira, também isso é uma forma crítica, né, do autor se referir aqui a essa coisa do indivíduo que sempre se acostuma, independente das condições insalubres daquele ambiente. O ser humano sempre acaba se acostumando, sempre acaba se adaptando àquelas situações. Isso é dito aqui pela secretária. Diz, não, isso é porque você está vindo a primeira vez. Então, todo mundo que vem aqui a primeira vez sente esse ambiente denso, essa atmosfera densa e passa mal. Mas, 2, 3 vezes, você se acostuma. Todo mundo aqui já se acostumou. Então, esse é um ponto que ela também faz questão de mencionar. E aí, ela quer levar ele para a enfermaria. Só que o homem que saiu de dentro dessa sala, que ela chamou, pediu para ajuda, pediu para que ele ajudasse, ela, né, conduzia o Joseph K., ele diz o seguinte: se ele está passando mal por conta da atmosfera, a melhor coisa a fazer é tirá-lo daqui, é levá-lo daqui. Então, eles se juntam para os dois levarem o Joseph K. para fora daquele ambiente. E é interessante porque quando eles levam o Joseph K. para fora, para o ar livre, que é uma coisa que para ele recupera, né? Para ele é bom, para os outros dois, para o homem, que é apresentado até como secretário de informações do tribunal. Né? Essa informação é importante porque esse personagem pode voltar a aparecer aqui. Então, esse homem que ajuda essa secretária a levar o Joseph K. para fora do tribunal é o secretário de informações do tribunal. Então, é interessante que quando ele sai, quando ele está novamente no ar livre, ele recupera suas forças, aquele ambiente que para ele é bom, para os outros dois é ruim, porque eles estão acostumados com um ambiente denso, com a atmosfera densa do tribunal. Então isso é novamente interessante, esse contraponto. E finalizamos o capítulo 3 com ele dizendo que assim, toda aquela situação que ele passou, todo aquele caos ali que ele passou, aquele desconforto que ele passou, ele decide que ele não mais gastará suas manhãs de domingo indo ao interrogatório. E aí finaliza-se o capítulo 3 deste belíssimo livro, O Processo. Então, gente, finalizamos aqui finalmente a parte 2. Então, essa é a parte B da parte 2. A parte A já está aqui colocada, já está linkado aqui. Então, se forem assistir, de preferência na sequência, assistam a parte A e a parte B, porque aí, na parte A temos o capítulo 1 e nessa parte B finalizamos aí o capítulo 2 e 3 de O Processo. Então, finalizamos essa mais uma etapa
nosso ciclo Kafka. Estaremos novamente aqui domingo que vem para apresentar o capítulos 4, 5 e 6 da obra, já com um aporte importante, porque nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, se inicia a leitura dirigida de um processo feita pela psicóloga e escritora Maria Camila Moura no seu canal do YouTube, gratuitamente, se não me engano, a partir das 19 horas. Então eu estarei lá acompanhando de perto a leitura que a Maria Camila vai começar a fazer do processo de Kafka. Nós já estamos aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, nós já estamos um pouquinho mais adiantados, mas convido todos vocês a estarem também lá e acompanharem essa live que ela vai fazer com essa primeira parte, esse início da discussão e da apresentação e da análise que ela fará brilhantemente, como sempre, do texto O Processo de Franz Kafka. Nós aqui seguimos o nosso ciclo Kafka. Hoje finalizamos os capítulos 1, 2 e 3. Domingo que vem estaremos novamente aqui para falar dos capítulos 4, 5 e 6 da obra O Processo. Agradeço pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo, espero que vocês possam dar o like, possam comentar aqui se vocês já sabiam dessas partes, se vocês já tinham lido esse livro, se essas questões que eu levantei aqui têm a ver com o livro lá na frente, será que eu vou ter revelações a partir do que eu falei aqui? Vocês já conheciam sobre isso? Então, comentem, fiquem à vontade para falar o que vocês acharam, né, desse vídeo, o que vocês acharam dessas revelações, dessas impressões que eu tive aqui desse texto. A ideia desse canal é justamente criar essa comunidade de leitores para que a gente possa discutir e cada vez mais falar sobre essa coisa maravilhosa que é a leitura, que são os livros. Então esse é o objetivo maior do nosso canal, do canal Prazer em Conhecer LIP, que eu convido novamente todos vocês a se inscreverem aqui no canal, acionar as notificações, porque nós temos vídeo todo domingo aqui no canal, e continuar acompanhando a gente. E para continuar acompanhando esse papo de livro, como eu sempre digo, além do canal do YouTube, Prazer em Conhecer LIP, nós temos também o nosso canal no Instagram, que é o Prazer em Conhecer LIP, também lá no Instagram. E lá nós temos nossos famosos vídeos de segunda, quarta e sexta, nossos vídeos matinais, para que você já comece amanhã com dicas de livro, para que você já comece amanhã com o poder da leitura à sua disposição. Então, se junte à nossa comunidade, se junte aqui a quem ama, né, os nossos, como eu chamo, os nossos literófilos, aqueles que amam a literatura, e faça parte dessa comunidade, esteja conosco e ajude aqui na nossa discussão, nas nossas elucubrações, nas nossas reflexões sobre as grandes obras literárias da humanidade. É isso que estamos aqui para oferecer para vocês e também receber de vocês as suas contribuições enquanto comentários, enquanto interlocuções, enquanto as suas reflexões também sobre os livros. Então é isso, gente. Já convido vocês para domingo que vem a gente continuar nosso ciclo Kafka, agora com os capítulos 4, 5 e 6 de O Processo, de Franz Kafka. É isso. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.